Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira nós começamos mais um dia, graças a nosso Deus. Estamos meiando a semana e o Senhor tem nos abençoado até aqui. Que a presença de Deus possa tocar a tua vida com mais essa devocional Café com Deus. Esta é a oração do seu irmão em Cristo aqui, Bispo Edson Lima, seu companheiro das manhãs. Hoje eu quero pensar com você a respeito do verso 18 do Salmo 119. Onde ele faz um pedido a Deus. Ele diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Escute isso, meu irmão, minha irmã. Olha o pedido do salmista. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Queridos, como é bom enxergarmos. Eu já estou com uma certa idade e já há alguns anos venho usando óculos. Porque sem o óculos hoje, eu já não consigo mais visualizar as coisas no celular. Já não consigo mais ler, já não consigo ver com clareza. Tenho muita dificuldade, chega a doer a cabeça, porque eu tenho que forçar as vistas para tentar enxergar alguma coisinha. Ler bulas de remédio, por exemplo, é impossível. É horrível quando você perde a visão, quando você já não enxerga direito. Quando você não consegue ver as coisas com clareza, quando você não consegue perceber de fato o que está à tua frente. E o salmista nesta manhã ele fala: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O salmista estava falando de algo espiritual. Deus, eu quero ver além, eu quero entender de fato o que é espiritual, o que é eterno. Não é simplesmente abrir a Bíblia e ler um versículo. Ler sem ter noção do que está lendo. Ele queria entender, ele queria que os seus olhos fossem abertos para ver as maravilhas daquilo que estava por trás da lei de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que Deus é um Deus proibitivo, um Deus que está simplesmente sempre falando não faça isso, não faça aquilo, sempre proibindo por conta de leis espirituais e eternas, e não é bem verdade. O salmista entendeu que havia algo mais por detrás disso. A falta de visão, ela é horrível, queridos, porque ela nos faz crer em coisas que não são verdadeiras. Ela nos faz pensar que estamos vendo o que não estamos vendo. Ela nos rouba a realidade e a verdade. Nós estamos passando ainda por avaliações externas na rede estadual e a escola está com os alunos sendo avaliados, e vem professor aplicador de prova, tem fiscal de prova. E dentre estes alunos avaliados, eu tenho um aluno que tem dificuldade na visão. É um aluno com visão limitada. A sua visão é bem limitada, é um deficiente visual que nós falamos. E eu acompanhei um pouco da prova, da aplicação da prova. Eu vi o quanto aquilo foi difícil para ele, o quanto aquilo foi angustiante para ele. A professora de apoio lendo a prova para ele tendo que fazer uma prova de matemática, fazer a prova de matemática sem conseguir ler, fazendo tudo por aquilo que, fundamentado naquilo que ele ouvia da boca da sua professora leitora. Eu acompanhei um pouco deste momento e eu fiquei angustiado juntamente com ele. Porque ele não conseguia enxergar, ele estava tendo que entender o que a professora de apoio estava lendo para ele, para que então ele pudesse realizar aquela prova. E aquilo lhe trouxe muita angústia, aquilo lhe trouxe muito sofrimento, e eu percebi isso claramente na vida dele. E eu me conduí com aquela criança, com aquele adolescente. Eu entendi o quanto é horrível quando você não enxerga com clareza. Quando você depende de outras pessoas para te guiar. Quando você depende de outras pessoas para te falar o que é que está à sua frente. E isso nos choca. Isso nos choca. Eu me lembro que o médico falou para mim um dia: olha, depois dos 40 anos, você vai precisar usar óculos. E eu achei que ele estava brincando comigo.
Eu estava de férias na casa dos meus pais e na sacada comprei um tênis para uma caminhada e fui ler o rótulo do tênis, o que estava dizendo a respeito de como manter aquele tênis. E eu, de repente, embaçou tudo, eu não consegui enxergar nada, e aquilo foi desesperador. E eu descobri que, a partir daquele momento, eu só conseguiria ler com óculos. Que a minha visão estava ruim e limitada. Sem contar o incômodo da dor de cabeça, que causa, às vezes, por não estar usando óculos. Então, nós podemos descobrir a verdade sobre nós mesmos, crendo na palavra de Deus, ou então simplesmente deixar que a cegueira te mostre pelas quedas da vida, pelas derrotas da vida, pelas tristezas da vida, o quanto você precisa de Deus. E muitas pessoas estão se acostumando a descobrir as verdades desta forma, a andar com uma visão limitada e até distorcida às vezes da vida, não conhecendo a realidade daquilo que Deus tem para ela, não entendendo as verdades que Deus tem para a vida dela. Muitas pessoas já se acostumaram e acham que estão bem, estão vendo a vida toda distorcida, estão vendo as coisas toda equivocada, embaraçada, embaçada, e não estão reconhecendo a realidade que estão diante delas, porque não têm uma visão clara, não conseguem enxergar com clareza. E é isso que o salmista fala: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, porque eu quero ver as tuas maravilhas. Eu não quero perder tempo na minha vida aqui nesta terra. Eu não quero passar por esta terra e não ver com clareza aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então nós podemos descobrir, queridos, a verdade sobre nós mesmos, sobre os propósitos da nossa existência, sobre tudo aquilo que Deus planejou para nossas vidas, de forma clara, limpa, cristalina. Ou você pode se permitir continuar sendo guiado de forma cega, de forma distorcida pelas mentiras deste mundo, pelas fantasias que o inferno tem aplicado e colocado no seu caminho, pelos cenários do inferno, porque o diabo é mestre em montar cenários para tentar iludir, confundir e distorcer as suas realidades. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há um caminho preparado para nós, um caminho com certezas, um caminho que não há mentiras, um caminho de verdade. E conhecereis a verdade, eu volto a dizer, e a verdade vos libertará. Deus pode abrir a nossa visão por meio de Cristo Jesus. Jesus quer nos dar uma visão clara de tudo que Ele tem para as nossas vidas. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o Senhor, é a sua palavra. O salmista declara isso no Salmo 119. Então que por meio do Espírito Santo de Deus possamos sermos guiados mesmo a toda a verdade. E que Ele venha nos convencer de tudo aquilo que está errado e equivocado em nossa maneira de ver, em nossa visão. E que Ele venha iluminar os nossos olhos e os nossos caminhos, a fim de que possamos cumprir o nosso propósito nessa terra, para conhecermos toda e boa e perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Pai, obrigado por esta palavra nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo possa estar neste momento visitando cada ouvinte, que enquanto elas estiverem ouvindo esta palavra, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando as suas vidas, limpando as suas visões de toda catarata espiritual, de toda distorção, de toda cegueira espiritual, e abrindo os olhos dos Teus filhos para que eles vejam e possam contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Pai, abençoe a vida de cada um, cada homem, cada mulher nesta manhã. É a minha oração a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.